Tudo certo? Vamos começar nossa live. Vou convidar aqui o professor Flávio. Fala, meu amigo Rogério. Opa, legal, Beleza? bem-vindo. Opa, obrigado. Só deixa eu ajustar aqui. Vou colocar mais longe aqui um pouquinho. Show de bola, show de bola. Tava contando as horas aí durante a semana para chegar nesse horário e a gente começar a nossa live. Opa, Quero a gente bateu anunciar aí aquele papo. aos nossos espectadores que hoje vai ser um bombardeio de informação, hein? Vamos pegar aí o caneta, papel, caderno para fazer as anotações e não deixar passar nada em branco. De qualquer forma, depois, né, professor Flávio, nós vamos deixar aí a gravação, né, da nossa live aí nos nossos canais, para aqueles que eventualmente, né, não tiveram as condições de acompanhar aqui ao vivo, para que possam assistir. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto super quente, né? Coisa que nós não estudamos em sala de aula, coisa que a gente não lê em livro, ninguém ensina, mas nós vamos tratar aqui. Vamos falar da estratégia, vamos lembrar aqui, né, referenciar aí o nosso grande amigo, professor Alexandre Moraes da Rosa, aqui sobre o processo penal e a teoria dos jogos. Né? Nós vamos partir daqui, né, como o processo penal sendo um grande jogo, um jogo de estratégia, como se fosse ali um tabuleiro de xadrez. Tem hora que precisa silenciar, tem hora que precisa falar muito, e cabe ao advogado ser bem capacitado para isso. Para falar, né, sobre as estratégias na resposta à acusação, eu trago aqui, né, o nosso convidado, o professor Flávio Schlickmann. Vou brevemente aí apresentar, né, para aqueles, a maioria dos nossos espectadores aqui já conhecem, mas eu quero aqui rapidamente falar, né, que o professor Flávio, ele é mestre em ciência jurídica, pós-graduado em ciências penais, professor de direito penal, de processo penal, prática jurídica criminal, um baita de um advogado criminalista, como eu já anunciei no convite, já ocupou importantes cargos aí, principalmente na Ordem dos Advogados do Brasil, como coordenador da Comissão de Assuntos Prisionais e Direitos Humanos, da OAB Subseção de Itajaí, foi presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Itajaí e ainda é membro do projeto de extensão Projetar, que trata da violência contra a criança e adolescente. Né? Então, seja muito bem-vindo, professor Flávio. Quero falar aqui da satisfação de estar conversando com um grande amigo meu, né, um verdadeiro irmão, né, ao mesmo tempo, né, que a gente recebe aqui, né, e dá as boas-vindas também para todos os nossos espectadores. Vários professores aqui, professora Poliana passando aí agora, né, entrando na nossa conversa, vários alunos e vários colegas nossos também, né, irmãos de profissão. Professor, fica bem-vindo, né, é uma grande satisfação em tê-lo aqui, professor. Opa, meu amigo, eu que agradeço, só tenho a agradecer pelo convite, pelas palavras. Eu nem lembrava que eu já tinha feito essas coisas aí no Conselho da Comunidade, mas está lá no Lattes, né? Para os meus seguidores, para os seguidores do professor Rogério, principalmente para os meus aí, que podem não ter seguido o professor Rogério, mas o professor Rogério é uma lenda da Univale, né? É um grande mestre já há muitos anos. É mestre em ciência jurídica, especialista em ciências penais, graduado também em direito, um advogado criminalista militante, sócio lá do Riston e Cunha Advocacia, assessoria jurídica, e principalmente é um grande amigo. É uma satisfação e um prazer chamá-lo de amigo, irmão de profissão, né? E de duas das profissões, né, que nós exercemos, a advocacia e a docência. E eu fico muito feliz, esse tema a gente já conversou algumas vezes, eu gosto muito do assunto e fico muito feliz pelo convite. Como o professor Rogério disse, né, nós somos adeptos também, né, já falava um pouco antes do Alexandre, mas o pessoal do processo penal gosta muito dessa ideia e realmente o processo penal é um jogo. Então, a gente precisa entender a importância de cada momento nesse jogo, né? De cada movimentação naquele tabuleiro de xadrez ali, que inclusive era chamada, né, professor Rogério? E por essa importância toda, eu acho que é muito pontual, principalmente com as mudanças que foram implementadas aí na lei recentemente. Muito obrigado, professor. Legal, querido. Obrigado por estar aqui comigo. Né? Só
avisando que depois nós vamos tratar de um ponto específico aí para quem está se preparando para a prova da OAB, para concurso público. O professor Flávio vai dar super dicas aqui. Vamos colocar a mão na massa, então? Vamos entender esse negócio chamado resposta-acusação, que nem em todo lugar se chama resposta-acusação. E eu vejo muito colega, né, mesmo já tendo mudado a nomenclatura em 2008, chamado de defesa prévia. Né? Então, assim, um panorama, né? Nós temos a defesa prévia ainda com esse nome lá na Lei de Drogas, na 11.343, mas desde 2008, no nosso Código de Processo Penal, se chama resposta à acusação. Então, quando o advogado ele vai fazer aquela primeira defesa técnica do réu dentro do processo, né? Lembrando que nós temos a ampla defesa constitucionalmente assegurada, que ela se divide em autodefesa, aquela defesa do próprio réu, da sua versão, participativamente das audiências, ser interrogados, expor ali para o juiz, né, a sua versão dos fatos. Nós temos também a defesa técnica. Essa é irrenunciável, essa mesmo diante de um não comparecimento do réu, vai ter sim lá sempre um defensor habilitado para fazer a sua defesa. E essa resposta à acusação é o primeiro momento, né, onde a defesa técnica entra dentro do processo propriamente dito, após a citação desse réu, e ali vai começar, né, ali um grande jogo naquele tabuleiro, né, Então, diz aqui no Código de Processo Penal, e a gente tem que cuidar, nós não podemos ser imbecil, não podemos ser tapado, né, de achar que aquilo que está escrito ali, muitas vezes, é justamente para se fazer daquela forma. Né? Então, nós temos aqui, eu vou passar aqui rapidamente, né? Que no 396A do CPP, onde eu estou agora, na resposta, o acusado poderá arguir. Vamos lá. Preliminares. Então, nós temos aquelas 3 preliminares que depois nós vamos conversar sobre elas. E olha só, né? Buscando aqui ingenuidade do profissional que trabalha, às vezes, se aventura no processo penal. Alegar tudo que interessa à sua defesa. Alegar tudo. Oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. Daqui nós tiramos alguns requisitos, algumas coisas que o advogado não pode deixar de fazer, senão depois ele não vai ter o direito de exigir. Como, por exemplo, arrolar testemunhas. Ele não pode deixar de arrolar, esse é o momento de arrolar as testemunhas. Depois, ele até pode requerer, em nome da ampla defesa, lá no tribunal do júri, na plenitude de defesa, mas ele não terá mais aquele direito de exigir, né, que o judiciário ouça aquelas testemunhas que ele arrola intempestivamente. Tá? Especificar as provas, vai ter que dizer ali quais são as provas que ele pretende produzir. Às vezes tem prova pericial importante, né, que não foi realizada lá no inquérito policial, mas que são do interesse da defesa. Tá? Então, isso aqui não pode passar em branco. As preliminares. Tá? Então, nós temos aqui no prazo da resposta à acusação, que nós vamos conversar daqui a pouco. Mas eu quero aqui, né, dizer, né, que nós não podemos ser ingênuos com essa situação. Alegar tudo nesse primeiro momento, né? Oferecer todos os documentos, mostrar todas as cartas do baralho na nossa primeira jogada. Né? Então, aqui já entra, né, aquela perspicácia do advogado, né? Não é burlar a lei, não é fazer falcatrua, maracutaia processual, mas é lidar de uma forma adulta, de uma forma responsável com o processo penal. Então, professor Flávio, assim, né, o nosso primeiro desafio aqui é conversar, né, no nosso aprendizado aqui, eu e o professor, que eu também estou aprendendo demais, né, com essa live, já aprendi com o professor também, mas assim, o doutor Flávio, né, que é experiente, né, e aqui eu vi aqui a professora Adriana Spengler também acompanhando, né? Vários advogados, colegas nossos aqui acompanhando a nossa live, é uma grande satisfação. Eu quero saber, professor Flávio, assim, o que disso tudo, né? Eu acho que a gente não pode ser ingênuo, né? Tem hora que tem que falar demais, tem hora que tem que silenciar. E esse momento, nesse grande momento que muita gente
deixa de lado, né? Pensa ainda que aquela defesa prévia lá de antigamente, não, o cara, coitado, nega os fatos e assim por diante. Né, quais são assim, os detalhes dessa estratégia, né, que o doutor poderia contribuir aqui com essa minha fala? Realmente deve mostrar todas as cartas do baralho? Olha, professor, o senhor já falou quase tudo, né? O doutor já falou quase tudo, mas assim, ó, eu vou me remeter à sua chamada. Ninguém dá o checkmate na primeira jogada. Tem que preparar, é algo que tem que ser preparado. E eu costumo dizer que no processo penal, quem pensa no próximo ato, perde. Tem que pensar no final. Tem que fazer as jogadas, tem que caminhar dentro do processo, fazendo as jogadas dentro do tabuleiro, legalmente, porque ninguém é orientado a fazer nada errado. É uma maratona, não é uma corridinha de 100 metros, né? Isso, exatamente. E daí a gente tem a estratégia de querer matar o processo de cara, com o julgamento antecipado da LIDE, que é o objetivo que o legislador quis em 2008, mas também pensando nesse querer poder, né? Porque o advogado não pode ser ingênuo e achar assim, não, eu vou caprichar na minha peça, eu vou escrever 30 páginas e o doutor fulano vai ler. Aí ele conhece, ele sabe que o juiz vai dar aquele despacho assim, ó, as teses de defesa se confundem entre preliminares e mérito e marca a audiência de instrução e julgamento. E aí ele fez o que o professor disse, que não era para fazer, entregou toda a tese de defesa. Então, é também assim, existe a chance de matar o processo? Então, vamos trabalhar o que diz a lei. Vamos aprofundar, vamos trazer as provas. Não existe, vamos pensar só na parte alternativa, só nas provas, que é o momento essencial. Não pediu ali, como o doutor falou, não pediu a prova testemunhal ali, não vai ter outra oportunidade. Tem lá a preclusão do ato de não poder arrolar mais testemunhas. Então, na realidade, a importância da resposta à acusação nesse momento é dessa visão madura e essa visão no contexto do processo, e não naquela fase. Eu vou completar essa fase, vou fazer a defesa do meu cliente só agora, porque eu fui contratado só para a resposta. A pior coisa que pode acontecer é uma resposta fechada para ter o cliente, que ele vai ver que eu trabalho assim, provas testemunhais, sociais, telefônico, bancário, essas situações, pedidos devem orientar o advogado nesse momento como uma estratégia de resolução lá na frente do processo. Algumas nulidades que nós vamos trabalhar mais na frente, aqui alegar, oportuno, não é coisa, né? Que a gente costuma ver muito. Deu uma interferênciazinha, né? O que a gente vê muito no nosso tribunal é que o tribunal é muito duro nas questões em que a parte tem a prova no momento que faz a manifestação e deixa para apresentar depois. Então vamos dizer assim, eu tenho aqui a prova que mostra que não teve materialidade do crime, mas eu guardei para as alegações finais porque eu quero surpreender o promotor. Aí o tribunal vai dizer, não, isso aí você conseguiu durante o processo, não é lícito. Então, assim, se tem as provas que podem ajudar o teu cliente, junte as provas que podem ajudar o teu cliente. Só não junte aquelas provas que você vai dar armas para o Ministério Público para piorar a acusação. Até porque a gente não pode esquecer que a nossa resposta vai ser protocolada, porém, ainda existe a possibilidade de um aditamento da denúncia. Aí, às vezes, fala demais e vai ter um aditamento, vai ter mais crimes para o cliente responder. Então, assim, eu concluo essa primeira fala aqui dizendo que o advogado tem que ser capacitado para ter essa visão, e não só a visão de ler um artigo 396A e o 396 e interpretar a lei, porque isso qualquer pessoa faz. Se você jogar no Google e pedir para ele lê para você. A moça lá que faz a leitura do Google, ela lê o artigo. Então, a interpretação ela vai além de ler o texto de lei, mas interpretar o que precisa ser feito e o contexto daquele processo. E aí envolve todo o conhecimento, envolve o conhecimento do crime que ele está sendo denunciado, para saber as características do crime e por aí vai. Então, é a capacitação do advogado que vai fazer diferença no momento da resposta à acusação e não o tamanho da peça que ele vai fazer. Ele pode fazer uma peça de 3 páginas, que é inteligente, e pode fazer uma peça de 50, que, com todo respeito, é burra. Eu vou falar, professor Rogério. Legal. Eu quero assim, deixar um ponto assim, muito claro, que quando nós estamos falando na resposta à acusação, já há uma denúncia, já há uma acusação, uma denúncia, uma queixa na ação penal privada. Tá? E tem um detalhe, né? O advogado Cacai sempre fala, né? Pode até parecer uma coisa, por mais
paradoxal que possa parecer, o réu tem o direito de ser muito bem denunciado. Ele não pode ser denunciado de qualquer forma. Ele tem que ter uma denúncia boa, uma denúncia de onde ele é capaz de extrair todos aqueles elementos que estão sendo imputados a ele. Não pode ser um negócio genérico, não pode ser uma coisa abstrata, porque eu vou me defender pontualmente. Não é ouvir falar, não é nada disso, né? Por isso que nós temos aqueles requisitos lá no Código de Processo Penal que fala o que a denúncia ou queixa precisa conter, né? A descrição dos fatos com todas as suas circunstâncias, tem que responder aquelas perguntas, né? Onde foi, como foi, de que forma que foi, quem foi, todos aqueles detalhes, porque quando a denúncia ela é mal feita, ela vai cercear o direito de defesa, né? O direito de ampla defesa. Eu não sei nem do que me defender, né? Eu não sei como é que eu vou alegar como é que eu vou alegar que eu não estava no lugar do crime se não ficou nem colocado ali qual foi a data, né? Então, a todo réu ele tem assim o direito de ser muito bem acusado para que ele possa se defender. Deixa eu fazer uma interferência E rápida. aí, isso. E o aí, Ministério Público denuncia dizendo que são vários fatos durante tantos anos. E coloca no isso. 71 e não diz Em quantos data fatos. ser melhor apurada durante a instrução criminal. Isso é uma coisa totalmente inédita, não tem como é que eu vou alegar de que o cara não estava lá, já não sabe nem qual é a data, né? Vou trabalhar no álibi de que forma, né? Onde é que eu vou buscar as passagens do cara que o cara não estava ali na cidade naquela data, se nem tem uma data, né? Então isso tem que ficar muito bem ponderado. Quando nós estamos na resposta à acusação, então já tem uma denúncia, que agora nós estamos atacando essa denúncia, e um detalhe, já passou uma primeira decisão do juiz dentro do processo. Ele já fez uma verificação desses requisitos, né, desses requisitos da denúncia. Tanto é que ele viu que ela estava ali compatível, viável à instauração de um processo criminal. E aí vem a resposta à acusação, não é? E daí vem a possibilidade do juiz, após a resposta à acusação, absolver sumariamente o réu. E aqui agora, né, a gente tem que cuidar, porque numa falta de estratégia, nós acabamos melando todo o processo. Né? Fala assim, quais são os casos, né, de absolvição sumária? A existência manifesta de causa excludente da ilicitude, então trabalhar ali a legítima defesa, a necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, lá no 142 do Código Penal, por exemplo, nos crimes contra a honra, e lá no 128, no caso do aborto, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, então todos aqueles três requisitos da culpabilidade quando falta, tá? Que o fato narrado evidentemente não constitui crime, evidentemente, ou estar extinta a punibilidade do agente. O que nós temos que cuidar aqui? Que nesse momento do processo, nós não estamos trabalhando com indúbio pro réu. O indúbio pro réu vai ser lá na frente, no dia em que o juiz vai sentenciar o processo. E aqui muito advogado acaba tropeçando porque ele levanta uma tese, não é? Que ele não tem prova de que aquilo ali está bem demonstrado, e aí ele já envereda, botando as cartas do baralho na mesa, né, indo por uma linha de legítima defesa, de estado de necessidade, né, principalmente nos crimes contra a ordem tributária, né, aquela falta, né, de requisitos para denúncia, ou naquelas excludentes, né, que a gente muito trabalha, tanto no estado de necessidade também, né, quanto aquelas causas supralegais de exclusão de ilicitude. Só que aqui nesse momento, se ele não tem uma prova contundente, o que ele vai precisar fazer? Ele precisa silenciar, né? Porque o juiz não vai acatar pela dúvida. E muitos advogados ainda escrevem, né? Assim, uma falta de conhecimento, me parece, né? Que usam aquelas circunstâncias do 386 do Código de Processo Penal aqui, e não cabe. Não há prova suficiente. Não há prova suficiente, não cabe aqui, está errado, né? E nesse exato momento ele acaba ali abrindo o jogo. Né? E tem aqui também de que
de que o juiz, né, ele vai absolver sumariamente se estiver extinta a punibilidade do agente. Tá? Eu tenho aqui uma questão para trabalhar nesse ponto, o doutor Flávio. Quando o advogado pega, no momento da resposta à acusação, ele percebe que esse processo que tem uma prescrição nesse caso, ele deve alegar já essa prescrição ou deixa passar, não é? A gente sabe que tem aquela prescrição em abstrato, que às vezes é melhor silenciar, mas como é que ele faz isso? E um outro detalhe, né, que eu trago aqui, quando se faz essas preliminares, né? Qualquer uma das preliminares, diz aqui o artigo que é para fazer ali misturado com a resposta à acusação, alegar preliminares. Elas são feitas mesmo no corpo dessa resposta à acusação? Qual que é o detalhe disso daqui? Professor, eu vou responder utilizando os comentários. Eu estava olhando aqui, a professora Adriana comentou que toda resposta causa uma dissonância cognitiva do juiz e houve a concordância de alguns participantes aqui. E tem até a Helena aqui dizendo que a chave é silenciar no início. Eu vou dizer o seguinte, como o professor falou, a resposta à acusação ela busca algo evidente. Tanto é que no 397 fala em evidentemente. O que é evidente? É aquilo que não tem mais o que discutir. É aquilo que não precisa mais de produção de prova. Então, tudo aquilo que precisar de produção de provas não vai ter o despacho de absolvição sumária, porque, obviamente, não é evidente. Ah, mas é quase evidente, mas não é evidente. Então, tem que ser um juiz de certeza. Porque o que a lei buscou foi fazer o julgamento antecipado da lide. Olha a certeza que o juiz precisa ter em mãos para fazer o julgamento antecipado da lide, resolver o processo absolvendo o réu de plano. Se coloquem também, né, os advogados, se coloquem na situação do juiz. Né, sob pena agora, com a nova lei do abuso, decisões sem fundamentação, do perigo que é essa situação. Então, assim, eu entendo assim, ó, que tipo de teses e que tipo de possibilidades. Eu não entendo que a chave é silenciar sempre, mas em 80% dos casos é. Então, vamos dizer assim, não é sempre. Por quê? Porque tem aqueles casos que realmente ocorre a absolvição sumária. Então, quando a gente tem, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Um de competência e outro de crime. Bagatela. Bagatela é possível. É possível a absolvição sumária se tiver os elementos comprovados. E a Justiça Federal, como um exemplo de competência, é uma que sempre analisa corretamente o 397 e você tem chances de absolvição sumária lá. Isso. Agora, o juiz que o professor conhece na sua comarca, o que eu conheço na minha, eu já sei que eu não tenho chance. Então, a gente sabe que, dependendo do juiz, também é necessário conhecer quem é o juiz, como ele pensa, quais são as decisões dele, porque senão, como disse a Helena, a chave é silenciar. O negócio é silenciar. Agora, quando eu vejo a possibilidade e eu vejo que eu tenho juízo de certeza, eu devo alegar. Beleza. E daí eu vou responder a questão da prescrição agora. É necessário, é possível alegar prescrição? É possível. Aí o legislador colocou isso como uma tese de mérito, como uma coisa esquisita, né? Porque a pessoa vai ser absolvida pela prescrição. E aí o Maluf dizia, muitos anos atrás, que ele foi absolvido pela prescrição. E aí os professores diziam, meu Deus, que burro, não existe. Ele foi lá e fez. Bem lembrado. Existe sim, agora está na lei. Então, existe hoje a absolvição pela prescrição, a absolvição sumária pela prescrição. Só que aí o professor tocou num ponto essencial. Tem que ser a do 109, em abstrato. Não se fala em prescrição virtual, nem retroativa, nem nada disso. E aí eu preciso ter uma certeza muito grande para colocar isso na minha peça, porque eu posso fazer aquela jogada que é o famoso tiro no pé. É mostrar que está quase, e aí o juiz percebe e acelera a instrução para não acontecer. Isso aí, né, o apressado come cru, já diz o ditado. Né? Sem sombra de dúvidas, ou como deu uma travadinha, o professor já vai voltar aí. Mas aqui tá tudo, aqui a princípio está tudo certo. Então, assim, eu ter certeza de que ocorreu a prescrição, porque senão eu vou acabar acelerando o resultado do processo. E também, por outro lado, se ela já aconteceu na época da resposta à acusação, se esperar mais um pouquinho pela instrução, ela também vai continuar acontecendo. Então, também precisa ser avaliado. É claro que sendo uma forma de resolver logo o processo, dependendo do caso, é viável fazer isso, né? E eu queria chamar a atenção agora, fazer trazer a questão das preliminares, que o professor me perguntou, né? Das preliminares, das exceções e tal. E essa é uma questão que depois, lá no concurso, lá na hora que a gente for falar da fase do concurso, da prova do AB, eu vou dar a dica.
mas o 95 fala que elas são feitas em apartado, né? Elas serão exceções de fato, né? Como exceção do processo civil. E o 564 trata como nulidades. Então, quer dizer, poxa, se eu tenho nulidades, eu poderia colocar na minha resposta à acusação como uma preliminar, em que o texto fala que eu posso ter nulidades, mas poderiam ser opostas também em apartado. O que é o resultado que a prova da OAB fez quando ela cobrou foi aceitar os dois jeitos. Ela colocou isso na peça e o aluno que colocou os 95 acertou e o que colocou os 564 também aceitou, porque realmente é uma dupla possibilidade, né? Por conta da questão do 564 tratar isso como nulidade. E eu queria chamar um outro assunto. Agora eu vou chamar um assunto falando no momento da resposta. A questão agora da mudança do acordo de não persecução penal. A ideia de, na resposta à acusação, eu conseguir tratar isso. Por exemplo, o promotor não fez o oferecimento da proposta do acordo de persecução penal, que na realidade não se sabe ainda o que é, se é uma faculdade do MP, se é uma discricionariedade regrada, se é um direito público subjetivo, mas eu aposto que é uma discricionariedade, é um direito público subjetivo com discricionariedade regrada, como a transação penal. Está na lei, tem os requisitos, mas o promotor que escolhe quais são os que é a tal da palavra poderá, não é? Poderá, o problema exatamente. que nos traz esse tal do poderá. Isso, meu Deus, isso aí é terrível, né? Por um lado, né? Então, assim, só que eu já vi coisas assim, por exemplo, resposta à acusação apresentada, de defesa de denúncia que já havia sido recebida, houve a mudança, é uma questão óbvia, né? Não foi porque o promotor não ofereceu, porque não tinha na lei, e aí a defesa pede, aí o promotor oferece, sim, crime de ICMS. Ele oferece pagar todo o débito em 10 vezes. Poxa, o cara não consegue fazer um parcelamento em 120 meses perante o fisco estadual, ele vai conseguir pagar em 10 meses? Então, essa é uma outra situação. Pode ser bom ou não o pedido desse acordo de não persecução penal. Então, se é para aceitar e se é para ter uma chance de resolver o processo dessa forma, é um bom pedido na resposta. Mas se for para ganhar um pouco de tempo, é uma coisa rápida, não vai valer a pena. Então, também, isso tudo parte, todas as decisões da resposta à acusação, elas partem daquela ideia de pensar no resultado final do processo. E aí a gente parte, né? Mais uma travadinha. Opa, vamos ver se melhora agora. Teve uma situação no processo que eu advoguei que era duplicata simulada, 172. E não existia o título verdadeiro no processo. Existia xerox. E não existia o aceite do título lá. E aí toda a acusação se baseou em cima daquelas cópias, inclusive tinha assistência de acusação e se basearam em cima daquelas cópias. Desde o dia que eu peguei o processo a primeira vez, eu já sabia que o STJ não reconhece a materialidade do crime dessa forma. Porém, o processo passou por 2 anos e meio de instrução até chegar nas alegações finais. Aí, nas alegações finais, a primeira tese que eu fiz foi a ausência de materialidade. Resultado, réu absolvido por ausência de materialidade. Agora, vamos fazer o seguinte. Se eu falasse na resposta à acusação, o que ia acontecer? O assistente de acusação e o promotor fariam a juntada ou providenciariam os títulos originais e resolveriam o problema. Iam corrigir. Então, a preocupação do advogado também não é eu vou matar o processo agora, mas também o cuidado com as provas para não corrigir, para não trazer o problema. Por exemplo, assim, o professor falou, a denúncia é bem vaga, bem aberta. E aí, na resposta à acusação, meto-lhe o pau, né, com todo respeito, na resposta, e digo que está errada, a capitulação está errada, inclusive está errada aqui. E aí o promotor percebe que faltou coisa. Só que ele sabe que, pelo princípio da correlação, ele precisa denunciar para ter sentença. Então, ele vai editar. Então, a gente também não pode ser instrumento da acusação, né? O réu tem o direito de ser bem acusado, mas ele não pode ser ajudado a ser acusado pelo próprio advogado dele. Então, essas reflexões acerca da resposta e das preliminares, da prescrição que o doutor falou, eu entendo que a prescrição aqui não pode ter erro. Eu estou na dúvida qual é o termo do recebimento. Então, assim, tenha certeza primeiro antes de falar, porque senão, se estiver faltando pouco tempo, o juiz vai acelerar e daí vai passar essa fase. Vai botar a tarja lá no processo para cuidar. Voltando ao momento em que nós estamos conversando aqui, aquele momento em que o juiz já fez aquele primeiro julgamento, disse que a denúncia era viável, mandou citar o réu comparece através da sua defesa técnica para apresentar a resposta à acusação. Nesse momento, o juiz já passou pelo artigo 395 do Código de Processo Penal. Já falou que essa denúncia ela não é inepta, já falou que não falta pressuposto, já falou que não falta condição da ação penal
E o terceiro, que é um elemento novo, né, recentemente novo aqui no artigo 395, ele já falou que tem sim justa causa. E eu quero falar o seguinte: o advogado ele não está impedido de trazer, mesmo esse momento do 395 já ter sido superado, de fazer a famosa tese da rejeição tardia da denúncia. Porque isso tudo é matéria da ordem pública, matéria que ele vai poder trazer aqui, né? E principalmente aqui, ó, se a denúncia é inepta, ela já era inepta desde o início, vai ser inepta até eternamente, né? E aí cuidar, porque nós temos o presidente do nosso tribunal, né, que se não alegou a tese, se não trouxe as alegações finais, os problemas da denúncia, não pode mais. Como que não pode mais? Se ela é inepta, ela está nula já desde o início. E tem uma situação aqui, né, principalmente para quem trabalha com os crimes contra a ordem tributária, essa falta de justa causa, né, que o Ministério Público escolhe alguém lá de dentro do contrato social, porque lá era sócio ou era sócio administrador da empresa, e ele traz uma presunção horrível de que se ele era sócio administrador, ele é quem tinha o conhecimento de tudo, né? Ele é quem escolhia o que era para pagar, o que era para sonegar, enfim, às vezes o cara é sócio de uma empresa e jamais colocou os pés naquela empresa. E a professora Adriana Spengler, né, ela fala muito bem disso, né, das várias teorias, né, daquela ignorância do próprio empreendedor, né, e aqui essa escolha ela não pode ser feita. Então o advogado ele tem que ser muito perspicaz aqui de trazer, mesmo já ultrapassado esse ponto, ele saber de que ele não está proibido de remexer, de manejar novamente essa matéria. E o juiz, às vezes, ele não percebeu lá no primeiro momento, mas agora, com tudo aquilo que é entregue de bandeja na resposta à acusação, ele tem agora uma possibilidade uma visão muito maior de tudo aquilo que ele já passou lá atrás. Né? Então, a defesa ela não pode se dar por vencida, nem mesmo convencida por aquilo que já passou. Então, é bem possível, né, doutor Flávio, trazer agora aqui, né, um novo debate daquilo que já foi. E olha só que interessante, né? Eu acho isso fantástico. Quando a gente trabalha a resposta à acusação com esse requinte de detalhes que nós estamos tratando aqui na nossa live, já capacita também aquele que precisa fazer uma inicial. O que nós estamos fazendo aqui na nossa live? Nós estamos tocando pedra na exordial acusatória, na denúncia, na queixa. Então, o advogado, então o candidato ao exame da OAB, ou aquele que vai para a prova prática da OAB, ele tem que saber que lá na frente vai se tocar pedra naquela inicial que ele fez. E vendo a nossa live ao contrário, vai dar maior capacidade, então, daquele que vai redigir uma inicial. Fala, olha, eu tenho que olhar para frente, né? Lá na frente vamos jogar pedra, por falta de pressuposto, por inépcia, então ele vai ter que cumprir tudo isso ali. E isso é super bacana, né? Da gente também perceber, né? nessa nossa estratégia da resposta à acusação. E o que eu vejo, as pessoas, mesmo assim como eu aqui agora, e o professor Flávio, né, um pouco menos do que eu, todo mundo tem necessidade de falar. Quero falar, poxa vida, né, eu, professor Rogério, vai que o meu estagiário pega para ler uma resposta à acusação minha, e eu fiquei em silêncio. E ele disse, poxa, que tinha prescrição para trabalhar, que dava para trabalhar, né? E o doutor Rogério não trouxe isso, a gente fica agoniado, né? De se fazer de tolo em alguns momentos, né? Mas lembrando aquilo que nós falamos, que o processo ele é longo, né? O processo ele exige um planejamento, que já começa muitas vezes lá na delegacia de polícia, no momento da prisão em flagrante. Saber que lá, né, principalmente quando se trata de um homicídio, de um crime doloso contra a vida, que aquilo vai a júri. Ali, já na delegacia de madrugada, o advogado já está tendo pensamento lá na frente, quando ele estiver lá no plenário. Tá? E aí, doutor Flávio, assim, quais são os cuidados que a gente precisa ter quando se trata de um procedimento do tribunal do júri? Trabalha da mesma forma como nos outros? Como é que funcionaria isso? Olha, professor, teve uma frase de alguém que colocou, até está ali ainda,
que a pressa se torna inimiga da perfeição. Estou lendo aqui. Sempre, né? Sempre. E a Luciana deu uma risada ali, né? Sim, eu sempre digo assim, ó, que o pior do tribunal do júri é a escolha da linha de defesa. É a pior coisa que pode acontecer. É a mais fácil, mas é a pior, porque geralmente na delegacia não se escolhe, porque não se sabe exatamente, né? A gente falando assim para o Ministério Público pode assistir nossa live e vai dizer, mas eles estão escolhendo, eles estão mentindo. Mas eu quero dizer a respeito do réu, né? Da escolha do réu, do que falar. Então, no calor da emoção, ele pode falar uma série de informações que ele acha que ele tem a prova, que ele tem o álibi, e ele não tem. O júri é mais complicado ainda do que o procedimento comum. Porque esse recebimento da denúncia, que pode ser atacado novamente pela rejeição tardia da denúncia, ele é um despacho que o juiz não justifica. Ele só fala assim, receba a denúncia. Ela cumpre os requisitos. Então, é defeso fazer essa alegação para mostrar que não cumpre os requisitos. Agora, no júri, vamos ser sinceros, morreu alguém. Existe alguém na cena do crime. Para o júri, ele vai. A menos que surja realmente o autor do fato. Então, tudo que ele pode falar, ele vai prestar 3 depoimentos no processo. Ele vai na delegacia, ele vai na primeira fase do tribunal do júri e ele vai dar o 3º depoimento no plenário do júri. Uma pessoa falar 3 vezes uma coisa que não é verdade, ela vai se confundir, com certeza, né? Agora, se ela estiver falando a verdade, tudo bem. Agora, o detalhe de dizer toda a tese já logo de cara na delegacia, o problema é esse, porque no dia do fato ele lembra bem. Agora, tem situações que devem ser alegadas sob aquela ótica, né? Se eu já tenho a prova, se não era ele, se ele não estava no local do fato, ele já fala isso de cara, não vai apresentar isso lá no dia do tribunal do júri. Eu costumo dizer que, para o réu que quer mentir, a melhor solução é o silêncio. Não atrapalhe o advogado. E aí, no momento certo, ele fala. Então, entre a mentira e a verdade e o silêncio, opte pelo silêncio. É claro que o bom é a verdade com provas. Então, se não foi ele, tem a prova que não foi ele, ótimo. Mas a resposta à acusação do júri, muito embora a gente saiba que segue lá o 406, tem algumas teses um pouco diferentes e tudo mais, e até por aquela interpretação do 394, parágrafo 4º, que fala que se aplica a todos os procedimentos, inclusive de procedimento especial, mas ela é bem mais delicada do que a resposta do rito comum. E aí, nessa aqui, eu utilizaria aquela regra lá de nunca abordar, de fazer uma coisa simples. E aí, o meu estagiário, o professor Rogério, assim como o seu estagiário, ele vai pegar a nossa peça de 2, 3 páginas e vai dizer assim, nossa, mas olha só, um professor universitário fazer uma peça de 3 páginas. É justamente porque ele é professor universitário que tem 3 páginas. É porque ele sabe o que está fazendo, né? Não se faz uma peça corrida para se livrar, mas com cuidado adequado para não atrapalhar. Eu sempre digo assim nos processos, se eu tivesse que sair no meio dos processos, eu não quero que o professor Rogério pegue o subestabelecimento e diga assim, nossa, como o Flávio fez errado. Eu quero que ele diga assim, beleza, entendi a ideia e eu vou seguir a linha dele. Ou então eu vou mudar um pouquinho, mas ele não me atrapalhou. Essa é a ideia do advogado, né? Se não é contratado para tudo até o final, que não atrapalhe os outros, né? Tendo essa lógica, essa ideia. Então, essa resposta ela é bem mais complicada e a absolvição sumária no júri, olha, não sei se o professor já viu, mas eu não vi ainda. Também não vi. Coisa raríssima, né? Raríssima mesmo. Legal. Tá passando por aqui o nosso presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, doutor Renato Bobai, que vai estar aqui na semana que vem. Na nossa live falando, doutor Flávio, né, das agruras aí, dos desafios da nossa profissão de advogado criminalista. Né? Então, a próxima live vai ser um verdadeiro teste vocacional para aqueles, né? Para aqueles que querem saber se efetivamente estão ou não preparados, né, para a advocacia criminal. Nós aqui estamos falando, então, da estratégia da resposta à acusação. Né? Estamos no meio da nossa live, tá? do tempo que nós temos. E eu quero lembrar aqui, né, que eu mesmo sou um chato na sala de aula em capacitar os alunos para a identificação do tipo de ação penal. Aí eu digo, olha, se não sabe ação penal, vai rodar. Não vai passar nas minhas disciplinas, que isso é imprescindível. Olha só, se faltar, né, como é que eles vão saber condição da ação penal, pressuposto da ação penal, né, e falta e instrução de punibilidade, se a gente não souber identificar o tipo de ação penal? Eu vou pegar
vou pegar um processo, é lá uma lesão corporal de natureza leve, uma lesão corporal culposa no trânsito, tem todo dia isso dali. O que é a primeira coisa que eu vou ver? Se desde a delegacia de polícia houve ou não aquela manifestação que é a representação criminal, se não teve, posso bater aqui, não preciso ficar escondendo o jogo, porque o processo está morto. Tá? Então isso é importante. Às vezes o caso era de uma ação penal privada, quem fez foi o Ministério Público, às vezes no afã, né? E às vezes se confunde muito, né, quando a vítima é um funcionário público, lá nos crimes contra a honra, né, mas tem aquele funcionário público que ele é ofendido em razão das suas funções, mas tem um funcionário público que ele é ofendido de uma forma que não tem nada a ver. E o Ministério Público, às vezes, né, por ser um colega de serviço público, vai lá, toma as dores dele, faz a denúncia, né, com base numa representação, e aquilo não vai dar certo, aquilo lá vai matar. Vamos passar para um próximo ponto agora, bem importante, né, principalmente para os nossos alunos. Né? A professora Poliana está lembrando aqui das minhas provas, né? Tipifique e indique o tipo de ação penal. Essa ação penal é terrível. Né? Ô, professor, eu acertei a tipificação penal, só errei o tipo de ação penal. Não dá! Não é? O delegado de polícia não sabe nem o que fazer com um boletim de ocorrência se ele não souber qual é o tipo de ação penal daquele fato que está descrito lá. Vamos passar agora. Muita gente, professor Flávio, fazendo prova da OAB, indo para a segunda fase, né, escolhendo a área criminal, pensando o seguinte: olha, são poucas as peças que nós temos ali. Ou é a resposta à acusação, ou é a alegação final, ou são aqueles recursos básicos, né? E muitas vezes acaba tropeçando, né? Porque dentro dessas 3, 4 peças pode cair absolutamente tudo de direito penal e de processo penal. Então, queria assim, que agora, né, o professor Flávio, né, trouxesse para a gente alguma coisa que o professor tem identificado, professor que é professor de processo penal, de direito penal e também de prática criminal, né? Como é que o professor tem mapeado a resposta à acusação nos nossos concursos públicos, nas nossas provas, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil? Né? Quais são assim, as principais dicas, né, para os nossos espectadores? Vamos lá, professor Flávio, assim, de uma forma bem... Claro que a gente não vai conseguir exaurir o tema, mas de uma forma bem objetiva, como é que isso está sendo cobrado? Cirúrgica, né? Assim, ó, professor, o que a gente está falando aqui da estratégia da resposta à acusação, tudo que nós estamos falando aqui, ela fica para a resposta prática. Ela fica para o escritório da advocacia. Ela fica para a nossa vida lá, para a nossa escolha. A OAB não nos dá escolha. As provas não nos dão escolha. Elas te dão a escolha de fazer a peça da lei. E aí, quando fala assim, ó, alegue toda a matéria, alegue toda a matéria. Mesmo que você alegue e diz assim, no meu escritório eu não vou fazer assim. Beleza, mas então passa na OAB para depois ter o teu escritório. Aí passa, aí depois do teu escritório você escolhe fazer nessa... Deu uma pausada aqui por causa da bateria. Isso, deu uma trancadinha, mas pode tocar. Ótimo. Tá tudo certo, né? Toca o pau. Então, na realidade, assim, na prova da OAB, a gente vai seguir a lei, vai seguir o 396A, vai alegar tudo o que pode, só que não pode esquecer uma coisa. O professor falou lá no meio da live sobre o 386. Esse artigo ele tem que ser extirpado da resposta que vai apresentar para a OAB. Não deve ser colocado na prática, mas principalmente na OAB. Porque lá o juiz vai absolver, vírgula, mencionando na parte dispositiva. O despacho que tem parte dispositiva é sentença. Então não me venha com o princípio da eventualidade. Não me venha porque isso aí não cola. Então na prova da OAB não tem 386. Então não vai ter 386, vai ter o 397. E é importante eu saber colocar a prescrição dentro do 397, que é um outro detalhe. Porque é uma das teses de absolvição sumária pela prescrição. Não é uma tese preliminar de prescrição. Ah, professor, mas eu acho que deveria ser assim. Tudo bem, mas para a prova da OAB, coloque lá no mérito da tua peça. Deixe as preliminares da peça para o 564 e para a rejeição tardia, que eles têm gostado bastante. Então, é uma peça que foi cobrada pela FGV 2 vezes, se eu não me engano, se não me falha a memória, nesses anos todos. E ela tem tudo para vir numa próxima prova. Ela é uma excelente peça para a próxima prova, porque ela, assim, ó, ela precisa abordar todo o 396, precisa falar de provas. E vamos imaginar o seguinte, no edital hoje, eu já tenho que falar no acordo de persecução penal, que pode ser um pedido preliminar da minha peça, englobando uma legislação que acabou de ser aprovada. Então, sobre que é o pacote anticrime. Do pacote anticrime. Então,
eu poderia, de repente, ter uma resposta à acusação lá com umas duas teses, uma de calcular a prescrição, que é bem difícil no mérito, e uma situação de, evidentemente, não constituir crime, além dessas preliminares. Então, essa resposta à acusação ela precisa ser bem vista. Só que, assim, com todo cuidado absoluto, principalmente para as informações que tem na internet. Porque você vai ver informações de internet, inclusive de cursinho que vende para a OAB, dizendo que tem que botar o 386, que é o princípio da eventualidade. Então, assim, ó, foquem na lei. Né? Todo curso, ou toda explicação que falar para colocar o 386, para de assistir e vai assistir outra coisa, porque não cabe o 386 na resposta à acusação. Então, a regra é o 397. Eu costumo dizer assim, rapidinho, já para fechar, que a defesa prévia da lei de drogas também ela não tem a palavra absolvição, porque lá eu busco a rejeição. Então, é o mesmo erro que, para mim, é pedir absolvição na defesa prévia na lei de drogas, é colocar o 386 aqui pedindo absolvição pela dúvida. Nós estamos falando aqui, a resposta toda é baseada na certeza, então eu não vou pedir pela dúvida. Essa é uma peça bem possível. Se ela não for cobrada na peça, ela pode ser até mesmo uma questão. E a questão das exceções e da nulidade, lá do 95 e do 564, a gente já sabe que a OAB aceita as duas formas, mas é uma excelente dica para o pessoal. Foca na lei. Faça aquilo que você não faria no escritório. Professor, mas se eu estivesse fazendo essa peça aqui, eu estava entregando para o promotor. Tudo bem, mas é só para passar na prova da OAB. Depois, na prática, a gente faz a estratégia. O que não dá para dizer é que se reserva o direito de falar somente nas alegações finais. Não faz isso. Tá rodado, né? Só quem faz isso é a Defensoria Pública. Legal, legal, excelente. E lembrar também os candidatos ao exame da ordem que o exame da OAB é a verificação de um advogado, né? Então, impedir de fazer, né, ali ele está, goste ele ou não de atuar na defesa, mas ali ele é um advogado. Exatamente. Um advogado. E ele tem que lançar mão de tudo o que está ali ao favorável, né? Tudo quanto é tese favorável ao seu cliente. E cuidar, porque várias das estratégias que nós trabalhamos hoje aqui, que são estratégias da prática profissional, não cabe lá. Não cabe silêncio, não cabe lá. Deixar de alegar porque vai alertar o juiz. Matéria que pode deixar uma nulidade absoluta, por exemplo. Isso eu posso alegar até em nível de recurso de revisão criminal. Mas aqui não, porque aqui ele tem sim que mostrar o conhecimento, né, professor Flávio? Então, focar nisso dali, né? Não esconda nada na OAB. Deixa para esconder na vida. Não esconde nada na OAB. Legal. Estamos indo já para o final, só que nós temos uma questão que eu quero trazer ainda com o professor Flávio, tá? Que diz respeito à capacitação profissional dos nossos advogados, dos nossos bacharéis em direito, daqueles que estão agora, né, já encerrando o curso de direito, né, que nós pensamos uma pós-graduação de ordem muito prática, ligada a esse viés da prática da advocacia. E eu tenho assim um orgulho muito grande de ter, inclusive, ajudado no desenho do nome da nossa pós-graduação, que ela já está lançada, ela vai acontecer, né, na Univale. O professor Flávio, né, juntamente com o professor Johnny, são os coordenadores dessa pós-graduação. Né, tenho a felicidade de ter sido, né, também selecionado para trabalhar uma disciplina muito prática, né, que é a assistência à acusação. Então, assim, a gente pensou uma grade curricular muito boa, muito prática, né, muito objetiva, para o cara ir lá no final de semana, estudar na pós-graduação e chegar na segunda-feira no escritório e já colocar em prática aquela tese que ele aprendeu lá no final de semana durante a pós-graduação. O professor Flávio, pode nos apresentar, então, essa pós que a gente pensou aí para os nossos bacharéis em Direito? Com certeza, professor. A satisfação é minha tê-lo no corpo docente dessa pós. E quando a gente pensou no nome, trocando ideia com os colegas, a palavra prática não poderia faltar, porque é uma pós que não existe. Porque nós não temos uma pós prática. Nós temos a pós que trata vários assuntos, mas a prática para fazer isso, para chegar na segunda-feira e aplicar no escritório, é o que nós vamos tentar fazer. O professor Rogério tem a disciplina, na Univale Balneário Camboriú a turma está confirmada. Em razão da pandemia, a gente teria início de junho as aulas, mas acredito que vai estender um pouco mais aí, porque as aulas serão presenciais. Mas essa pós em advocacia prática criminal ela foi um projeto pensado assim. Um dia no escritório eu pensei, o que eu faço?
O que eu faço prático aqui que poderia ajudar os alunos que estão começando na advocacia criminal? Precisa falar alguma coisa da fase policial, da assistência de acusação. E a gente foi trocando ideia, até aperfeiçoando. Falei com o professor Rogério, para a matéria dele, demais professores. E nós colocamos todos os advogados criminalistas que atuam nessas práticas, né, ou pessoas capacitadas para essas práticas. Inclusive, o professor Tiago Minagê está confirmado nessa pós. Ele vem para lecionar uma disciplina para a gente de lei de drogas. É um show, né? Então nós vamos ter assim, uma pós muito produtiva. Provavelmente, a gente espera que seja a primeira de muitas turmas, na Univale Balneário Camboriú, e ela começa agora em junho. E eu queria anunciar, professor Rogério, que 2 alunos aí que quiserem se inscrever nessa pós, que estiverem assistindo a nossa live, eles podem fazer a inscrição e eu vou sortear 2 taxas de inscrição. A Univale tem uma taxinha de inscrição. Excelente, professor. Ela tem uma taxinha de inscrição no início e se fecha a turma as mensalidades. Então, a taxinha de inscrição, os alunos podem entrar em contato em direct com a gente, os 2 primeiros podem fazer, claro, aqueles que são habilitados lá, que são formados, né? Ou, de repente, que estão se formando para poder fazer essa pós. Deixo aí para procurar o professor Rogério, é o nosso compromisso, mas queria convidar todos que podem, porque essa pós é muito interessante. Então, o professor tinha um projeto parecido em Brusque, né? Nós fomos lá uma vez na pós-ciências criminais da Unicef, mas muito feliz por tê-lo nessa pós. Legal. Professor, muito obrigado pela disponibilidade das taxas de inscrição. Então, tá ali, né, o doutor Rafael Machado, lá, baita de um advogado criminalista de Tijucas, né, passou lá pela Univale também, né, já colocou o olhinho ali, né? Essa é a hora, né? E a pós-graduação, nenhuma pós-graduação ela se repete. Eu já sou pós-graduado, mas o cara pode ter várias pós-graduações, né? Porque tudo vai mudando. Agora nós vamos ter a incidência do pacote anticrime, né? Um monte de interrogação para resolver, né? E a gente quer realmente capacitar, porque nós precisamos ter advogados criminalistas habilitados que vão lidar com a liberdade das pessoas, né? Então, a gente tem que estar capacitado. E a gente quer dar essa capacitação, né, para a gente ter uma trincheira muito forte da advocacia criminal, né? Então, agradecer ao professor também por essa disponibilidade. Convidar a todos, então, que tenham algum interesse para dar uma olhada. Está lá no site da Univale, está o programa, né? E só bater o olho ali já vai constatar de que é uma pós muito bem pensada, né, de ordem prática, de ordem objetiva, não tem enrolação, não tem aquelas teorias lá para ficar leituras, né, umas leituras. Não, nós queremos aqui capacitar, né, ok? Então, né, tá aí lançado o desafio. Estamos chegando, né? A Luciana falou aqui, né, eu concordo com ela, e também o Daniel Lima, né, meu grande sócio advogado aqui do escritório, doutor Daniel Lima, né, aqui aquela live ela passa voando, né? Passou voando, né? Infelizmente eu fico triste, né? Porque eu conto as horas para chegar nesse momento, para estar aqui, né, com os professores, né? Quero aqui começar já agradecendo todo mundo que passou por aqui, muitos dos nossos alunos, ex-alunos, advogados, professores, deixando seus recados aqui na live. Infelizmente não dá para a gente trabalhar, né? Falar de todo mundo, né? Mas passaram aqui todos, né? Tudo que vocês escreveram aqui vão ficar registrados no meu coração, no coração do professor Flávio. É uma live super bacana, né? Eu adorei, eu queria ficar aqui mais algumas horas, né, para mostrar peças que a gente fez, né, professor Flávio? Sim, e claro, professor Flávio, quero que mais uma vez, né, agradecer ao professor, né, que difícil a gente conseguir um horário, né, para a gente poder trabalhar junto, né? Falar para o professor que eu tenho uma saudade imensa do professor Flávio, dos nossos professores, que a gente tomava os cafés, né, nas salas dos professores já de manhã cedo, né, quando a gente tinha aula. Agora isso tudo está suspenso, né? Mas, professor, uma grande honra recebê-lo aqui, conversar com o professor, né? Professora Poliana passando ali também. Nós aqui agradecemos, né, todos vocês. Professor Flávio, tem a palavra para as considerações finais. Muito obrigado. Então, repetindo, né, a taxa de inscrição, nós vamos sortear 2, entre em contato, né, o advogado, o bacharel em direito, nos nossos direitos, que nós vamos dar que a gente vai fazer o sorteio, então, dessas 2 taxas de inscrição, para ajudar, assim, aquele profissional, né, a fazer ali, a reunir a documentação, ir lá no site fazer a sua inscrição, tá? Lembrando que hoje ainda, né, ao final da live, o professor vai sortear aqui, né, o livro do professor, como eu já anunciei ontem, né, esse livro aqui, né, um livro
que eu fiz, né, os alunos que lêem esse livro falam, professor, eu li o livro e ouvi a voz do professor. Eu reduzi a termo a minha aula, né, de direito penal. Então está aqui uma linguagem dialogada, né, para aqueles que vão para a prova da OAB. Tem ali dentro um conteúdo que rapidamente ele vai lembrar, já vai voltar a concatenar as ideias, né? Não tem enrolação, um livro super básico, né? Um livro didático, né? Então, aqueles que eventualmente, né, não tiveram a sorte, né, pode questionar o professor aí no direct do professor, né? O professor faz um preço super especial aí para vocês, né? A gente, né, professor Flávio, nós somos professores, escritores, a gente faz a escrita, a gente diagrama, faz a capa, edita, imprime e ainda é editor de livros, né? Isso é o que dá o gosto. Professor, tem aí a palavra para as considerações finais. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só acrescentar que nas mensalidades da pós, os advogados têm 30% de desconto pelo convênio. Opa, que é um acordo com a OAB. A OAB. Uma então, os advogados inscritos, eles têm 30%. O valor lá do site, ele conta 30% das mensalidades. Professor, eu só tenho a agradecer pelo seu convite. Também sinto muita falta de encontrá-lo logo cedo, um abraço no amigo, mas isso vai passar logo, se Deus quiser. Saiba que o professor é uma referência, né, na Univale, para mim. Obrigado. Sabe da amizade, do respeito que eu tenho pelo professor. E eu fico todo bobo aqui, ó. Eu fico muito honrado e feliz pelo convite, agradeço. Foi muito bom mesmo, muito obrigado mesmo, professor. Sabe que mora aqui, ó, e não paga aluguel. Um grande abraço. Valeu, aqui também, né, o meu inquilino aqui, posso falar aqui também, né, que isso é tudo recíproco, né, assim como, né, esses professores que nós temos, né? Então, vamos encerrar nossa live. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que na segunda-feira vou estar aqui de novo às 5h30 da tarde, às 17h30, o doutor Renato Boabaide, um advogado criminalista que hoje é nosso líder na Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, que nós vamos fazer uma conversa muito boa, né? Fechando assim o nosso projeto de live de ciências criminais do mês de maio, né? Então passou por aqui o doutor David, falamos de inovações, né? de ideias de inovar a legislação, tratamos aqui de uma parte muito técnica, né, e objetiva com o professor Flávio, e aí na semana que vem nós vamos falar, né, vai ser uma conversa bem bacana sobre a profissão do advogado criminalista, né, então também vai passar voando, né? Doutora Renata de Albuquerque também passando aqui, né, vai ser uma, né, das nossas participantes da live, vai falar das regras de Bangkok, do encarceramento feminino, também vai ser show de bola. Professor, muito obrigado a todo mundo, já estamos contando aí iniciamos a nossa contagem regressiva da nossa live. Que pena, né? Mas nós estamos aí também à disposição de todo mundo. Tá, professor? Um forte abraço aí para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigado de coração. Um abraço. Valeu. Obrigado. Tchau. Encerrando então, um forte abraço para todo mundo.